Bom dia, me chamo Laura Chabatura, sou aprendiz da Gerar e hoje vou falar um pouco sobre o tema processos cerâmicos. Então, a gente pode falar um pouco sobre ao longo da história, né, que os primeiros seres humanos, eles tiveram acesso aos materiais de origem natural e com o tempo eles aprenderam a aperfeiçoar esses materiais, né, que normalmente são pedra, madeira, argila, etc., surgindo assim os primeiros vasos cerâmicos. Então, após isso, a gente pode classificar os materiais como metais, cerâmicos, polímeros e compósitos. Nesse trabalho, o foco vão ser os cerâmicos na subdivisão porcelanas. Então, os cerâmicos, eles são basicamente minerais argilosos, é, minerais argilosos, cimento e vidro. Muitas pessoas pensam que, você falou em cerâmico, você só tá falando em vasos de barro, em porcelana. Mas não, a gente entra nos produtos cerâmicos, o vidro e também o cimento também. Então a gente pode colocar alguns exemplos, né? Como uma lente de óculos, a tela do seu celular, ela é um cerâmico. Por exemplo, também uma viga de concreto também pode ser considerado um cerâmico. Então, após essa primeira introdução, a gente pode começar a falar um pouco sobre as porcelanas, né? Porque as porcelanas é um mercado que tem ganhado muito espaço na economia mundial. Então, é muito importante que nós tenhamos uma visão mais aprofundada do tema, porque é muito mais, a produção de porcelana é muito mais do que você simplesmente sair e ir lá e comprar um prato, você comprar uma xícara que seja, porque há uma produção enorme, há muitas pessoas envolvidas nesse processo, e todas as pessoas estão unidas com o mesmo objetivo, né? Que é produzir uma porcelana de qualidade pra gente. Nós podemos começar falando um pouco sobre as fazendas de mineração, que é onde eles pegam os minérios, né, as argilas, que é o começo de tudo, né, as argilas, os minerais e tudo que é usado ali para fazer a cerâmica, que a gente chama de matéria-prima, né. Então, essa matéria-prima, ela chega na fábrica por caminhões e nisso ela vai para os boxes, né? Boxes grandes que após essa matéria-prima antes é feito pesquisas laboratoriais para ver se ela está em bom estado, se ela não vai causar algum problema para nossa porcelana. Após isso, ela vai para moinhos, que são é, basicamente tanques enormes em que é colocado água, argilas, feldspatos, que são como que, digamos, uma areia e mais a nossa argila, né? E a água em que ela se mistura, ela costuma girar em torno de 14 horas lá para ela, digamos, formar nossa massa. Então, após isso, ela passa por uma máquina, essa massa, digamos, ela vai passar por uma máquina que se chama filtro prensa, em que a maior parte da água ela sai, ela escoa e fica mais o resíduo, né, mais a massa, e ela forma rodelas gigantes que a gente chama de pastelas. Então, após isso, as pastelas elas vão para uma máquina que a gente chama de maromba, né? Uma máquina forte. É uma máquina que a gente joga as pastelas de um lado, ela como que quebra as pastelas e ela compacta. Do outro lado vai saindo a massa compactada cilíndrica, que é basicamente a massa que vai ser usada para fazer os pratos e xícaras em geral. Então, após isso, esses cilindros de massa, eles vão para os seus respectivos setores, onde vai ser dada a forma à porcelana. Então, por exemplo, esses cilindros, eles são cortados em pequenas rodelas e é colocado numa forma e uma máquina vem e faz e molda ela.
Então, após isso, elas são colocadas num lugar onde elas são um pouco secas, porque elas estão muito úmidas e a gente precisa fazer o esponjamento delas, porque há algumas rebarbas na, nos pratos, nas xícaras, e o esponjamento, quando ela vai para o esponjamento, é um trabalho muito delicado, porque qualquer movimento que você fizer errado, você pode estragar a porcelana. Então, após elas serem esponjadas, a gente elas vão pro forno biscoito, para a primeira queima. Então, elas ficam lá aproximadamente 20 horas. E após isso, sai uma porcelana já com uma dureza bem maior, e mas ela ainda é opaca, ela é fosca. Então, após isso, elas vão para o envernizamento. É passado por uma máquina onde as mulheres afundam o prato num tanque cheio de verniz. E aí elas jogam novamente na esteira e é limpado o pé dos pratos, das xícaras, porque eles vão novamente pro forno para dar o brilho, né, à porcelana, porque se eles não limparem os pés dos pratos, das xícaras, da porcelana, ela cola na placa do forno e daí estraga a porcelana. Aí ele vai pro forno, né? E fica mais ou menos mais umas 8 horas ali no forno. Após isso, ela vai pra classificação, né? Onde que é um trabalho bem minucioso, né? As pessoas têm que ser bem atentas, porque pode passar coisas que estragam, que podem estragar até a questão da qualidade da empresa, né? E aí, caso houver alguma, digamos, alguma porcelana que ela seja estampada, né? Ela vai para o setor que se chama decalque, onde são, digamos que, coladas as estampas, e após isso vai, digamos, 4 horas no forno, e aí ela fica, dá aquele efeito bem bonito na porcelana, que é o estampamento. Então, foi esse meu trabalho, eu achei ele muito interessante, apresentar para vocês, porque querendo ou não, há muitas coisas, há uma infinidade de processos indispensáveis nisso, há muitas profissões que não são apresentadas pra gente, e nesses processos todos que eu pude acompanhar, eu notei muitos profissionais, ótimos profissionais, que você vê que eles amam aquilo que fazem, e também eu acho que é uma boa oportunidade para abrir um leque de opções para gente, que a gente não precisa simplesmente se apegar às mesmas profissões que são apresentadas pra gente sempre. Porque no colégio, né, ou você é médico, ou você é engenheiro, ou você vai virar professor. Você tem uma infinidade de profissões que tu pode escolher, e ali na área de porcelanas há muitas coisas ali que tu pode tá fazendo também.